Bom dia. Eu queria saudar o ministro Juarez Quadros, o Dr. Shimura, o deputado Albert Godeman, em nome dos quais cumprimento todas as autoridades presentes, meus colegas e painelistas, senhoras e senhores. Dentro do tema oportunidades para o novo ambiente do setor a partir do próximo ano, vamos procurar abordar na nossa apresentação os desafios e oportunidades do setor móvel crescer e se consolidar efetivamente ainda mais como instrumento de integração e desenvolvimento social. Vamos fazer como primeiro item, uma abordagem da situação do mercado de telefonia móvel no Brasil e no mundo. Vamos analisar a Europa como um benchmark de sucesso e depois entramos nos desafios e oportunidades para o setor propriamente dito. Esse chart foi retirado do The Economist, que está nas bancas nesse momento, e mostra efetivamente o triunfo, como é chamado, dos móveis. Uma indústria que, nesse momento, acaba de completar a maioridade, tendo claramente a preferência comparativamente uma indústria mais centenária, que é a do telefone fixo. Quer dizer, hoje no mundo existem tantos móveis quanto fixos. E já em 97 países, o número de celular já ultrapassou o fixo. Os países de alta renda, tipicamente como a União Europeia, os países de alta renda também, pela cultura da inovação, aqui os tigres asiáticos, e países de baixa renda, por uma opção tecnológica mais acessível. Isso deverá se acentuar, e outros países também terão mais móveis que fixos nos próximos anos. Aqui, portanto, toda aqui a Rússia, a África e na América Latina, e os Estados Unidos. Claramente, quer dizer, isso é um movimento inequívoco da substituição do fixo pelo móvel, que vem acontecendo em função das vantagens estruturais do móvel. Quais são essas vantagens? O móvel, claramente, tem um investimento menor, mais rápido de se implantar. Temos aí um serviço pessoal e a mobilidade que todos desejamos. Ainda ontem, observando, e hoje, o painel, via muitos atenderem o telefone, fazerem ligação, receberem dados no SMS, quer dizer, efetivamente, isso é possível graças à mobilidade, ao serviço pessoal que a telefonia móvel proporciona. Nas classes A e B, claramente a substituição se dá de forma ocasional, não é? Nós todos temos, aqueles que pertencem a essas classes, as duas formas de comunicação. E, efetivamente, recebemos uma chamada no fixo, atendemos o fixo, recebemos uma chamada no móvel, atendemos no móvel, mas, claramente, há uma crescente migração do tráfego do fixo, do tráfego de voz, do fixo para o móvel. Com relação às classes C e D, as classes menos favorecidas, a substituição se dá de forma permanente. Particularmente, quanto menos poder de compra tem um cidadão, ele, de fato, tem que optar entre um e outro. E, claramente, a opção tem sido, de forma crescente, pelo móvel, seja uma opção de acesso para a comunicação social ou como um instrumento de trabalho, até mesmo no mercado informal. O Brasil tem hoje um PIB de pouco acima, ou da ordem de 500 bilhões de dólares, se encontra aí ranqueado 13º PIB, já tivemos em melhor posição, e somos a 8ª
planta no mundo. Isso, dado que temos aí final de outubro, com mais de 32,5 milhões de celulares, mas claramente ainda com alto potencial de crescimento. E deveremos ultrapassar a fixa no curtíssimo prazo. Em 1 ou 2 anos, talvez 1 ano e meio, claramente os móveis, tal qual já ocorreu em 97 países, como mostrei, também superarão os fixos. Aí temos a curva histórica, devemos terminar o ano aí no entorno de entre 33,5 e 34 milhões, e os móveis em serviço, claramente, quer dizer, que é o que deve ser comparado, já no entorno dos 39 milhões. Os dados até 2001 são dados da agência, enfim, já divulgados. Inclusive, em várias cidades, o número de terminais fixos já foram ultrapassados pelos móveis, tipicamente no nosso Distrito Federal, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, já existem mais móveis do que fixos. E isso, obviamente, prosperará para os estados e para todo o país. Adicionalmente, nós fizemos uma pesquisa na área metropolitana de São Paulo, em clientes da Telesp Celular que não tinham telefone fixo. Nós perguntamos claramente quem tinha nas diversas classes sociais. Nas classes A e B, apenas 5% dos nossos clientes não tinham de fato substituído de forma permanente. Na classe C, 23%. Na classe D, mais de 50% dos nossos clientes já não tinham mais o telefone ou nunca tiveram o telefone fixo. O Brasil ainda tem um potencial enorme de crescimento, devemos estar aqui nesse momento, nesse dezembro, nesse final de ano, com uns 19% de penetração. A média da Europa Ocidental hoje supera 75%. Países como Itália e Portugal atingiram 90% de penetração. Vamos agora fazer uma visita à Europa, que é um benchmark de sucesso nesse segmento. A evolução da indústria europeia mostra, nesse momento, essa penetração já referenciada, com mais de 300 milhões de clientes, e uma evolução forte da receita líquida, atingindo hoje perto dos 90, estimado para esse ano, dos 90 bilhões de euros, de magnitude semelhante ao da fixa nesse momento. Portanto, há uma clara, para além da ultrapassagem já realizada no número de clientes, as receitas dos móveis acabam, nesse momento, têm a mesma ordem de grandeza dos fixos, e uma clara tendência de ultrapassagem. Claramente, hoje, existe uma competição entre o fixo e imóvel. Essa a competição não se estabelece dentro do segmento fixo, mas sim entre os serviços. E isso não aconteceu por acaso. Quer dizer, os órgãos reguladores europeus estruturaram dessa forma. A telefonia móvel de 92, basicamente, até hoje, quer dizer, quando ela iniciou com uma capacidade de competição e um grau de desenvolvimento baixo, né, e cresceu para hoje já para uma capacidade de competição e um grau de desenvolvimento alto. E as agências, portanto, tiveram incentivos ao desenvolvimento, tendo elevadas tarifas de interconexão, liberdade tarifária, um controle no limite de players, quer dizer, crescendo gradativamente, e fixaram, no caso, um padrão tecnológico único. Obviamente, depois disso, a competição já de igual para igual, os reguladores começam a quebrar os muros de proteção, com redução gradual das tarifas de interconexão, a abertura para novos players
de tal forma a permitir já uma competição direta fixo-móvel. Alguns exemplos dos rumos de intervenção em alguns países europeus. Nós podemos ver aqui o Oftel, que nos últimos anos, de 98 a 2002, até hoje, fez uma redução do Retail Price Index, menos 9%, quer dizer, se considerarmos aí no entorno de 2%, tinha uma redução anual de 7%, que é uma baita redução, mas uma redução programada, queda anual de 7%. E com uma nova proposta agora em discussão para ter o retail menos 12%, portanto, entre 2 e 3 teríamos aí um incremento para 9%, 10% de redução anual. Em Portugal, partindo de 23,5 euros por minuto, para atingir, de 2001 a 2003, atingir um pouco abaixo dos 19 euros em 2013. Nós podemos ver aí, quer dizer, com relação à interconexão, o nosso país, o Brasil, tem, se compararmos no câmbio de 3,8, acho que usamos 3,7, 3,8, nós temos a menor tarifa de interconexão fixo-móvel. Quer dizer, a menor TUM, se nós compararmos com todos os países europeus. E temos uma das mais altas móvel fixa, aqui no topo disso. Esse dado é base junho. E o mais importante que isso é a relação entre essas duas unidades, porque aí, efetivamente, tiramos o aspecto da moeda. Se nós vemos o Reino Unido, essa relação entre as tarifas, as tarifas de interconexão fixa-móvel, ou do móvel, portanto, sobre a fixa, no Reino Unido é de quase 23, enquanto no Brasil ela é inferior a 6. E, portanto, é isso que incentivou, criou-se com isso a competição. Não é? Eu tenho visto alguns depoimentos, só a Vodafone é uma empresa independente e compete. Não é verdade, as empresas móveis e fixas europeias têm independência e competem entre si. Há uma clara competição e, portanto, uma autofagia dentro do mesmo grupo entre o fixo e o móvel. Se vocês olharem claramente a queda de receita, que é uma preocupação daqueles que fazem a gestão das operações fixas, com relação ao móvel, à sua empresa no ramo móvel. Quer dizer, a efetiva competição está se dando entre o fixo e o móvel. Ainda outro dia estava lendo El País, enfim, o jornal espanhol, que dizia um quadro, eu me lembro alguns números deles, sobre a competição só no fixo. Hoje, em Portugal, ainda 95% do tráfego cursa, enfim, em cima do incumbent, que é a PT. 87% do tráfego da Espanha ainda é em cima da Telefônica. Então, se compararmos dentro do segmento, obviamente também não houve competição. E o que está ocorrendo é a competição entre os serviços, efetivamente. Muito bem, desafios e oportunidades para o setor móvel brasileiro. A consolidação do setor. Felipe, aqui tem uma ajuda, que esse mouse aqui está complicado. Vou voltar isso. Muito fio. Fio atrapalha. Um emaranhado de fios aqui. Já perdi o costume disso. Mas como é que... Pronto. Então, a consolidação do setor. Felipe. Não estou conseguindo, Felipe. Ele anda sozinho aqui, ó. Está querendo adiantar. Isso aqui está horrível. Não pode isso. Pelo amor de Deus. Pronto. Bom, obrigado. Você me ajude aqui, por favor. Bom, o processo de consolidação, ele já está acontecendo, já surgem
grandes grupos, enfim, se consolidando no país. O nosso grupo é um deles, que tem hoje cerca de 13 milhões e meio de clientes, com mais de 40% do share. A TIM é outro grande grupo que aí está, certamente já é e se acentuará como um grande competidor. A Telecom Américas é outro grupo também que se definiu como um grande competidor. Estamos, enfim, observando outros grupos que se posicionam. Felipe, eu só estou aqui. Muito bem. O item 2 é o modelo de negócio. Quer dizer, o item 2 é o modelo de negócio. Quer dizer, nós acabamos de avançar para o SMP, enfim, fizemos essa opção, nós temos que, a médio prazo, olhar esse modelo. Quer dizer, nós criamos 67 áreas de mobilidade no país. Quer dizer, o mundo cada vez está mais globalizado. Devemos pensar, nós estamos falando de próximos passos para os próximos anos. Se o cliente, de fato, quer escolher a operadora para ligar daqui para a Vitória da Conquista, ou se, eventualmente, prefere um plano, quer dizer, cada vez mais nós teremos planos não só nacionais, como mundiais. O que interessa a ele é, de fato, ter pacotes que interessam, ele sabe discernir. Valeria a pena refletirmos sobre esse modelo específico de transformar em acessos de mobilidade bastante restrita. É um modelo inédito, vale a pena refletirmos sobre ele. A política de interconexão, efetivamente, como mostrei na Europa, é muito importante a preservação dessa política. A redução das tarifas de forma abrupta pode pôr em risco o modelo de negócio celular brasileiro. Quase 50%, em algumas operadoras até mais das receitas dos serviços vêm da interconexão. Como mostrei, tem tarifas das mais baixas do mundo, agravadas ainda pela escala de operação nesse momento e teledensidade geográfica. E aproximadamente 70% da base de clientes no país é pré-pago, e 2/3 da receita desses assinantes do ARPU médio do assinante pré-pago vem do tráfego entrante, como sabe. Esta redução da carga do Fistel. O Fistel, através das resoluções 199 de 16 de dezembro de 99 e 255 de 29 de março, foram estabelecidas, foram caracterizadas a arrecadação do Fistel. O Fistel, o ano passado, arrecadou, através do Fistel, 617 milhões de reais. O custo da agência, que isso, obviamente, é para o pagamento, é uma taxa cobrada para pagar a fiscalização no sentido amplo, quer dizer, é a agência, em última análise. Foi consumido 225 milhões. Portanto, houve uma sobra de quase 400 milhões de reais que acabou indo para o Tesouro. Como nós estamos, nesse momento, penetrando cada vez mais a classe D, os menos favorecidos, dentro dessa política, deveríamos, deputado, estar claramente refletindo sobre isso, que vai se acentuar este ano. Esse ano vamos arrecadar 800 milhões no Fistel, não é? E vamos consumir na agência talvez 260 milhões, doutor Shimurei. Portanto, há um excesso, há um excedente que talvez mereça a nossa reflexão nesse movimento hoje do móvel que permeia as camadas menos favorecidas da sociedade. E digo mais, o móvel contribui com 85% disso. 85% do arrecadado vem do móvel. São 26
R$85 quando é ativado, que é a taxa de fiscalização da instalação, e depois mais a metade disso, R$13,43, baseado na planta de dezembro, pagos em março. Não é? E, portanto, acho que, como a taxa, como isso tinha uma finalidade de sustentar a fiscalização, o excesso talvez não fosse o caso ter excesso. Me parece que, enfim, é um excedente que claramente podia reverter em tarifas menores para a sociedade, ou para o usuário, para o cliente móvel. Bom, a redução da carga tributária no setor, vou fazer uma visita rápida, mas claramente, enfim, todos temos completa concordância com isso, e, nesse momento, felicito, enfim, os parlamentares com relação ao PIS/COFINS, que, de fato, trazem uma esperança com relação a isso, a medida que isentou o setor. E, finalmente, como último item, eu abordaria a participação do recurso do FUST também. O deputado certamente deve ter tido pleitos durante o processo, enfim, de uma forma geral. O que chegou de pedido que queria celular em cidades pequenas, é uma coisa enorme. Efetivamente, enfim, é preciso se pensar, porque os pleitos se acumulam sobremaneira, é arrecadado mais de 20% do setor móvel e não retorna, né? E o país, quer dizer, penso eu que o Vale do Jequitinhonha, que o Vale do Ribeira, as cidades menores, neste momento, e as áreas rurais, poderiam ser contempladas com projetos de telefonia móvel suportadas por esse recurso. Caberia, enfim, pensar, do ponto de vista da legislação, numa evolução nos próximos tempos. É um pleito que, enfim, já foi feito, Luiz está aí, enfim, temos insistido, mas que, efetivamente, parece importante, neste novo momento, avançarmos nessa matéria. Finalmente, eu queria concluir que, efetivamente, o setor móvel no Brasil é, de fato, um caso de sucesso. Ontem, enfim, na discussão aqui presente, quer dizer, numericamente, quantitativamente, nós atingimos, 34, vamos atingir